Livro de Número, livro de Bemidbar, do capítulo 11, versículo 1 até o versículo 35. Versículo 1. Depois o povo tornou-se queixoso, falando o que era mal aos ouvidos de Iau. Quando Iau ouviu, acendeu-se a sua ira, e o fogo de Iau rompeu entre ele e devorou as eternidades do acampamento. Versículo 2. Então o povo clamou a Moshe, e Moshe orou a Iau, e o fogo se apagou. Versículo 3. Pelo que se chamou aquele lugar Tabera, uma vez que o fogo de Iau se acenderam entre eles. Versículo 4. O vulgo que estava no meio dele veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Versículo 5. Lembramos nós dos peixes que no Egito comimos sem nada pagar, dos pepinos, dos melões, dos poros, da cebola e dos alhos. Versículo 6. Mas agora nossa vida se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante dos nossos olhos. Versículo 7. E era o maná como a semente de coentro, a sua aparência como a aparência de bidélio. Versículo 8. O povo espalhava-se à colina e colhia, e triturando, a palavra triturando aqui é hebraico, mas em português é moendo em moinho, ou pisando num grau. Em panela cozinhava, e dele fazia bolos. O seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Versículo 9. Quando o orvalho descia de noite sobre o acampamento, sobre ele descia também o maná. Versículo 10. Então Moshe ouviu chorar o povo e toda a sua família, cada qual à porta da sua tenda. E a ira de Iau grandemente se acendeu, e aquilo pareceu mal aos olhos de Moshe. Versículo 11. Então disse Moshe a Iau: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei benevolência aos teus olhos, que puseste sobre mim o peso de todo este povo? Versículo 12. E concebi e eu acaso todo este povo? Uma pergunta. Dei eu à luz para que me dissesse: leva ao teu colo como a leva a criança, e de peito para a terra que, com juramento, prometeste aos seus pais? Outra pergunta, versículo 13. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Outra pergunta. Porquanto chora diante de mim, dizendo: dá-nós carne a comer. Versículo 14. Eu só não posso levar todo esse povo, porque me é pesado demais. Versículo 15. Se tu me entendes tratar assim, mata a mim, peço a tu, se tem achado benevolência aos teus olhos, e não deixa ver a minha miséria. Versículo 16. Disse então Iau a Moshe: ajunta a mim 70 homens dos longevos que é o povo de Israel, que sabe serem longevos do povo e seus oficiais, e trará perante a tenda da revelação, para que esteja
ali contigo. Versículo 17. Então descerei ali e falarei contigo, e tirarei dos espíritos que está sobre ti, e porei sobre ele, e contigo levarão eles o peso do povo, para que tu não leves só. Versículo 18. E dirá o povo: consagrai-vos para amanhã, e comerei carne, uma vez que choraste aos ouvidos de Ial, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem, nós ia no Egito, pelo que o Ial vos dará carne a comeres. Versículo 19. Não comerei um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, e nem 20 dias. Versículo 20. Mas um mês inteiro, até vós sair pela narina, até que se vós torne coisa nojenta, uma vez que rejeitaste a Ial, que está no meio de vocês, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Versículo 21. Respondeu Moshe a 600.000 homens de pé, este povo no meio de qual estou. Contudo tem dito: dá a eles ei carne, e comerão um mês inteiro. Versículo 22. Matar-se-ão para eles rebanho e gado que ele bastém, ou ajuntar-se para ele todos os peixes do mar que ele bastém. Versículo 23. Pelo que replicou Ial a Moshe: por acaso tem-se encurtado a mão de Ial? Agora mesmo verá se a minha palavra se hão de cumprir ou não. Versículo 24. Saiu Moshe e relatou ao povo as palavras de Ial, e ajuntou 70 homens no meio dos logésmos do povo, e colocou ao redor da tenda. Versículo 25. Então Ial desceu na nuvem e falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, pô-lo sobre aqueles 70 logébio que os anciãos. E aconteceu que eles ministraram quando o Espírito repousou sobre ele, mas depois nunca mais fizeram. Versículo 26. Mas no acampamento ficaram 2 homens, chamava-se um Eldade e o outro Medade, e repousou sobre ele o Espírito, uma vez que estava entre os escritos, ainda que não saíram para ir à tenda e ministrava, como profeta no acampamento. Versículo 27. Um jovem correu e foi contar a Moshe que Iedade e Medade ministraram como profeta no acampamento. Versículo 28. Então Iauxa, filho de Num, servidor de Moshe, um dos seus jovens escolhido, respondeu e disse: meu mestre, Moshe proíbe. Iauxa, que é Josué? Versículo 29. Então Moshe disse para Iauxa: você está ciumado por mim? O Eterno queira que do povo de Ial todos fossem profetas, que Ial pusesse o seu espírito sobre eles. Versículo 30. Depois Moshe se recolheu ao acampamento e o logésmo de Israel. Versículo 31. Soprou então um vento da parte de Ial e do lado do mar, e trouxe codornize, que deixou cair junto ao acampamento, quase caminho de um dia, de um e de outro lado, à roda do acampamento, a cerca de 2 cúbitos da terra. Versículo 32.
Então o povo, levantando-se, colheu as codornizes por todo aquele dia e toda aquela noite, por todo o dia seguinte. E o que colheu menos, colheu 10 homens, e o estenderam para si ao redor do acampamento. Versículo 33. E quando a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira de Iau contra o povo, e feriu Iau o povo com flagelo muito grande. Versículo 34. Pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Ataava, uma vez que ali entenderam o povo que tiveram o desejo. Versículo 35 para terminar. E de Quibrote Ataava partiu o povo para Azerote e demorou-se em Azarote. Este foi o livro de Números, livro de Bemidbar, do capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 35, para terminar. Que o nosso Pai que está lá no céu continue abençoando cada um de nós. Até o próximo capítulo, se for da vontade dele, se ele quiser. Fica todos abençoados, em nome do seu Filho, nosso Salvador, e assim seja.